livro de primeira não, aqui é livro de João, né? Livro de João. Para quem não sabe, é aqui que começa o Novo Testamento, né? Que para que um testamento vigore, precisa que o testador tenha morrido. Isso aí é princípio básico. E vamos então ao texto que eu quero ler aqui. Primeira coisa é sobre isso aqui, ó. E disse: o que acontece? Deixa eu virar aqui a página para pegar aqui o contexto anterior, para a gente entender bem. Aqui o caderno que eu mandei fazer já faz um tempinho já. Olha que legal. Freedom in Jesus. Freedom in Jesus. Liberdade em Jesus. Vamos lá. Voltando aqui a página um pouquinho. Aqui é aquela parte onde foram ali questionar João, né? Quem ele era, né? O que acontecia, né? Quem és tu? E por que você está fazendo o que você faz? E vamos lá. Que coisa rara. Vamos pegar só aqui o 22 aqui. 22, ó. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram, ou seja, foram enviados, presta atenção, alguns homens foram enviados até João. Que dizes de ti mesmo? O que você fala? O que você está dizendo aí? Quem você é? Né? O que você diz a respeito de você mesmo? Isso é importante, né? Quem você se entende como gente, vamos dizer assim, né? Isso aqui eu estou pegando o contexto da palavra e o texto que eu estou mostrando aqui. E vamos adiante para a gente entender quem são esses caras aqui que foram enviados para fazer esse questionamento. E você vai ver que isso acontece até os dias de hoje, né? Com pessoas em nomes diferentes, mas a situação é a mesma, tá? Aqui, ó. Disse: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Como disse o profeta Isaías, e os que tinham sido enviados eram dos fariseus. Primeiro ponto aqui que eu queria chamar a atenção é esse aqui, ó. Eu escrevi uma observaçãozinha aqui, ó. Falsos, hipócritas e sujos, questionando um servo verdadeiro, um servo de verdade. Muitas das vezes na sua vida você vai ter que passar por situações assim. Ímpios, falsos, hipócritas, imundos, condenados, mas vão peitar você, vão inquirir você, vão te colocar em xeque, vão colocar você na berlinda, como se diz assim, né? E se você não tiver saúde emocional, preste atenção no que eu estou te ensinando. Se você não tiver a mente preparada em Cristo, você pode perder a cabeça, tá bom? Satanás envia essa qualidade de pessoas: falsos, hipócritas e sujos, pessoas imundas espiritualmente e fisicamente, falo do modo de vida, que vão inquirir você. Sejam essas pessoas abaixo ou acima de você, sejam pessoas que andam com você, sejam do seu trabalho, sejam do seu hall de conhecimento de pessoas, vão ser pessoas que vão inquirir você. E vão inquirir de uma forma vexatória, né? Para às vezes tentar envergonhar você, para às vezes tentar te pegar em palavras. Como eu falei, a mesma situação que acontece desde sempre. Fizeram assim com os profetas, fizeram assim com Jesus. Aí a gente sabe que muitas das vezes o final dessas pessoas não é legal não é gostoso não. Porque é horrenda coisa cair nas mãos do Deus vivo. Mas elas, no momento que fazem, não estão nem aí para isso. E o diabo que engana elas também não diz isso para elas. Então elas vão vir, tá bom? Se você não tiver saúde emocional e estiver firmado em Deus mesmo,
Aqui, ó. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. Quem eram os fariseus? Aqui, traduzindo em miúdos, ó. Falsos, hipócritas e sujos. Eram aqueles que diziam que sabiam tudo da lei. Hipócritas porque eles conheciam e diziam que praticavam e eram mentirosos. Eram pessoas falsas, sujas espiritualmente. Eram pessoas falsas. Não serviam a Deus coisa nenhuma. Mas foram lá questionar o homem de Deus. E o homem de Deus disse o quê? Olha, endireitai o caminho do Senhor. O que ele estava dizendo com isso? Olha, é como se ele dissesse assim, ó, eu sei quem são vocês, tá? E o que vocês estão fazendo não é certo, é melhor que vocês endireitem aquilo que vocês dizem que vocês praticam, porque vocês vivem uma mentira. Sabe por quê? Porque ele está vindo aí, e quando ele vier, não vai ser bom para vocês. Tá? Aí, passada essa primeira parte que eu queria falar, né, que eram pessoas falsas, hipócritas, fariseus, imundos. Não se esqueça, muitas das vezes o diabo vai inventar de mandar pessoas assim para questionar você. Se você não souber lidar com isso, você vai ser pego em palavras, vai cair em contradição. E essa é a intenção de Satanás, para tentar emporcalhar, para tentar fazer você cair, para tentar fazer você perder a sua cabeça. Tenha saúde emocional. Se aperfeiçoe em Deus, busque na palavra dele. Vamos lá, a próxima fase aqui da mensagem é o que? E perguntaram-lhe, e disseram-lhe, por que batizas, pois se tu não és Cristo, nem Elias, nem profeta? Porque João Batista tinha falado que ele não era nem profeta, né? Olha que humildade. E Jesus tinha dito que de mulher ninguém nasceu maior que João Batista, né? Olha a honra desse camarada. E olha a humildade dele, ele tinha dito antes que nem era profeta. Aí, João respondeu-lhes, dizendo, eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Vou ler de novo. João respondeu-lhe dizendo, eu batizo com água, mas preste atenção e você vai entender o contexto atual da igreja agora, em 2025. Preste atenção, vamos ler de novo para você entender. Mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Porque ele disse isso. Aí eu escrevi aqui uma observaçãozinha aqui, ó. Jesus estava ali disponível. Alguma semelhança com os dias de hoje? Alguma semelhança com a falsa cristandade que diz servir a Jesus, que diz buscar a Deus? O povo que honra com o lábio, mas o coração está longe porque não faz isso aqui, ó, não lê, não estuda. E quando você faz isso aqui, você começa a conhecer melhor Jesus. Mas olha só, Jesus estava ali disponível a eles, tá? E eles foram lá questionar João Batista. Quem você é? Você é Elias? Quem você está pensando que é para falar desse jeito com a gente? Foram lá questionar ele. E a resposta dele foi isso aqui, que eu acho que é bem marcante nesse texto. Olha aqui, ó. Respondeu-lhes dizendo, eu batizo com água, mas no meio de vós. Onde Jesus estava? Alguma semelhança com a igreja de hoje? Preste atenção. No meio de vós, tá? No meio de vós está um. Quem era esse um? Jesus. A quem vós não conheceis. Aí você começa a questionar algumas coisas e a pensar dentro do texto e ver na prática o que está acontecendo.
Porque uma coisa é você ficar gritando, como eu já fiz um outro vídeo hoje de manhã, né, passando pela frente de uma igreja, estavam gritando: Jesus, ele é a porta, ele está aqui, ele isso, ele aquilo, mas uma igreja que não sai para a rua para dizer isso para o perdido, para o ímpio. Então não vale nada fazer isso se você não faz o que ele mandou. Por isso não conhecem a Jesus, mesmo ele estando onde? Aqui, ó, no meio de vós. Então a gente está vivendo uma época muito séria onde Jesus está disponível. Jesus está disponível. Mas olha só, eles não conhecem a Jesus. Ó, a quem vós não conheceis, mas vocês não conhecem quem? Quem está no meio de vós. Por isso que não adianta nada gritar, fazer... Eu converso aqui com meus filhos aqui, e aí um deles foi visitar uma igreja há pouco tempo atrás, que convidaram ele, né? Por ele ser músico, e aí foi lá visitar. E ele disse: olha, os caras lá tocam bem, cantam bem, mas foi praticamente um carnaval, segundo a descrição dele, o que fizeram lá. Palavra não tinha nada, tinha um monte de gritaria, um monte de empurra de cabeça, tá? Um monte de gritaria de línguas estranhíssimas, profecia do início ao fim, não sabia se nem se aquilo era um culto ou não, uma gritaria danada até encerrar o período que eles chamavam de culto. Então acontece que isso aqui acaba sendo uma verdade muito grande que as pessoas não observam. Aqui, ó, aonde Jesus está? No meio de vós, ou seja, ele está ali, ó, como eu escrevi aqui, ó, Jesus estava ali, e estava como? Disponível. Jesus está disponível. Só que não adianta você gritar sobre Jesus, falar sobre Jesus, você não viver Jesus, não vale nada, você vai para o inferno igual todo mundo. Não vai valer nada, para Deus não vale nada. E ainda mandaram aqui, ó, como eu falei antes, quem eram esses caras que foram mandados aqui para investigar João, né? Aí João foi e viu qual era a qualidade de pessoas que estavam ali, colocando o ministério dele em xeque. Aqui, ó, falsos, hipócritas e sujos, questionando um servo de verdade. Quem eram esses? Fariseus. Cuidado, cuidado, não permita isso. E se isso acontecer, tome cuidado, porque são pessoas que inclusive estudam a palavra para enganar. São pessoas que estudam a palavra, são fariseus, tá? São falsos crentes, são hipócritas, são sujos diante de Deus e querem sujar você também, manchando a imagem de Cristo em você, para que você seja pego em palavras. Tome muito cuidado, tome muito cuidado. Isso não é uma brincadeira. O Satanás hoje não está brincando de ser Satanás como nunca fez, mas cada vez mais ele está se aperfeiçoando em enganar com perfeição, tá bom? Tome cuidado, essa palavra é uma palavra de alerta para você. E perguntaram-lhe, disseram-lhe: por que batizas, pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes, dizendo: eu batizo com água, mas aonde estava? Aqui, ó, no meio de vós. Estava distante? Não, está disponível. Assim como sua Bíblia também está disponível o dia inteiro, todos os dias. E às vezes Deus tem que esperar você 7 dias para você nem ler, você pegar ela, botar uma roupinha bonita e ir para dentro de um lugar, dizer que você é servo de Deus. O inferno te aguarda. Cuidado, o inferno está aguardando você e a todos os que fazem isso. Cuidado, cuidado. A palavra de Deus não é uma brincadeira. Andar com Deus não é qualquer coisa. É melhor que você, escuta o que eu vou falar agora, é melhor que você esteja no mundo, na prostituição, em tudo que é tipo de coisa que não presta, do que você ser um fariseu hipócrita. Cuidado,
Não brinque com Deus, não brinque de servir a Deus. Não seja como todo mundo, não faça isso. Jesus está disponível o tempo inteiro dentro da sua casa e você não dá a mínima para Ele. E Ele é o mesmo que olha você indo para lá, todo bonitinho, toda bonitinha, arrumadinho, com o cabelo penteado, passa até uma maquiagemzinha para ir para a porta daquela que você chama igreja. Você só está acumulando condenação sobre si. Se você é uma pessoa assim, só está acumulando condenação sobre você. Aqui, ó, estava no meio de vós. Ele está no meio de vós, mas o que acontece? A quem vós não conheceis. Está no meio de vós, mas vocês não conhecem. Vocês, olha que interessante, está no meio de vós, mas vocês não sabem quem Ele é. Vocês não sabem quem Ele é. Muito embora está escrito aqui, ó, que eu fiz essa anotaçãozinha aqui, né? Onde que Jesus estava? Ali. Jesus estava ali, ó. Jesus estava ali. Disponível. Jesus estava ali disponível, assim como hoje, tá? Assim como hoje, Ele está disponível. E Ele mesmo me lembra de um texto que diz assim, ó: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Você acha que esse tipo de texto está escrito à toa? Você acha que Deus estaria brincando com a minha cara e com a sua? Não. Você não entende que aquele outro texto que diz assim, ó: quem crê e foi batizado será salvo. O batismo, a gente pode conversar sobre esse batismo, porque na verdade nós somos batizados em Cristo, né? E seguindo o texto diz assim, ó: mas quem não crê já está condenado. Você precisa entender que a palavra de Deus, ela condena, preste atenção, ela condena se você é um falso crente. Porque se você diz que pertence a Jesus, ó, está no meio de vós, mas não conhece Ele, porque não quer, porque não busca, porque não investiga, você não tem comunhão com Deus, você finge viver uma vida de crente, vai para congresso, vai para não sei o quê, vai para tudo que é lugar, você gosta do convívio social, mas você não vive aquele Jesus que você diz, você está dizendo para Deus que você não crê na palavra dele de verdade, porque você não pratica. E como eu acabei de falar, o outro texto, olha, quem não crê já está condenado. Você entende que a própria palavra de Deus, ela já sentencia você? Você entende então por quê? Eu fiz um outro vídeo aí sobre Israel, falando que Israel não é o povo de Deus. Se você não ver o vídeo todo, você não vai entender. A própria palavra, ela já sentencia. Então não tem para onde você correr. Então por isso que é uma desvantagem você ser um falso crente, você ser um falso cristão. É uma desvantagem. É melhor que você esteja no mundo. É melhor que você esteja aproveitando desse mundo aí que não presta, porque depois a condenação vai ser pior se você fingir que é um crente a vida inteira. E você vai ouvir assim, ó, uma mensagem de amor que diz assim, ó: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Porque, olha só que interessante o discernimento que Deus me deu agora, ó. Porque eu nunca vos conheci. Eu estive no meio de vós o tempo inteiro, mas não conheci vocês, e nem vocês me conheceram de verdade. Vocês fingiram que me conheciam. Então eu não vou me estender muito nesse vídeo aqui não. Acredito que a mensagem principal já foi passada. Cuidado, muito cuidado. A palavra de Deus não é uma brincadeira, não é qualquer coisa. Você não entender como é que funciona esse mundo de Deus, você já está condenado. E na verdade as pessoas, elas sabem como funciona. Você pode até usar desculpa, mas eu não leio, eu não conheço isso aí que você conhece. Bom, tá aqui, ó. É só pegar e ler. É só orar, buscar, estudar. É o que eu faço. Eu não sou melhor que ninguém. Eu procuro perguntar, procuro investigar, procuro estudar
essas coisas que eu, inclusive aqui, ó, tá vendo? A Bíblia, eu vou marcando, vou riscando, ó, daqui a pouco a Bíblia está toda marcada, toda arriscada. Por quê? São estudos. Eu não faço isso aqui para mostrar, não. Eu já faço isso aqui a minha vida inteira. Essa daqui eu nem sei qual Bíblia que é que eu tenho. E já está ficando bem rabiscada também. Por quê? Porque a palavra de Deus diz assim, ó: e conhecereis a verdade vos libertará. Você entende então agora? Porque ele diz assim, ó: eu estive no meio de vós, mas vocês não me conheceram. Assim como eu falei no outro vídeo, ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Por quê? Porque eram fariseus hipócritas. Eles queriam fazer perguntinha para pegar em palavras, mas não vivem. Então cuidado até com líderes e líder, vou criar a palavra agora, tá? Líderes e líderas, né? As pastoras, as profetisas, sei lá, não vou nem botar nenhum adjetivo aqui, mas que ficam sentenciando a vida dos outros e nem estão em posição de fazer nada disso. Cuidado. A palavra de Deus não é brincadeira. A palavra de Deus diz assim, ó: conhecei e prossegui em conhecer ao Senhor. Então o tempo inteiro dentro da palavra Deus está te orientando, está te arguindo, está te inquirindo a que você o conheça. Não há outra coisa, para que você o conheça. Porque cada vez mais que você conhece a Deus, ao Senhor Jesus Cristo, você vai estar sendo liberto desse sistema religioso maldito que está condenando a milhares de pessoas. Milhares de pessoas. Toma muito cuidado, tanto com a qualidade de pessoas que você acredita serem servos e servas de Deus, quanto também com a disponibilidade de Jesus no meio daquela que se chama igreja o tempo inteiro. Mas como esse texto está mostrando aqui, ó: vós não conheceis a quem vós não conheceis. Não conhecem a Jesus. Não conhecem a Jesus. Não conhecem. Tem várias passagens que mostram isso literalmente, que a igreja não conhece a Jesus. A falsa igreja não. A falsa igreja, ela chama até aqui, ó. Aqui, ó. Rabi, mestre. Ela chama até Jesus de Rabi, de mestre. Mas, ó, no meio deles, não conhece Jesus. Deus abençoe a todos.